roda de conversa que nós organizamos hoje, o Instituto Todos pela Saúde organizou, ela é importante porque ela pegou um espectro de ministros ao longo dos anos, né? Desde 90, 91, 92 até a ministra atual, né? É um fenômeno, né? Eu acho que eu não me lembro de ter tido nenhum outro evento com tantos ex-ministros e a ministra. E para tratar de um tema que é um tema relevante do ponto de vista global, né? São muitos anos no manejo de uma estrutura enorme, que é o Sistema Único de Saúde, e cada um enfrentou dificuldades. Então essa troca de ideias passa para quem está ouvindo como é que ele conseguiu manejar cada uma situação. Esse conhecimento e essa habilidade para você fazer uma cooperação geral, unir todo mundo, ter todas as informações que você precisa, saber comandar e saber combater quem nos combate é muito importante, é essencial. Nos traz a pensar que é o que nós precisamos para enfrentar uma nova pandemia que vamos ter. Vários países já fizeram adequações nas suas leis, na sua estratégia. O Brasil precisa urgentemente se preparar. Na primeira pergunta que a gente tem para vocês é que, considerando as emergências e as epidemias e emergências em saúde pública que os senhores e a ministra Nízia enfrentaram, quais são os principais desafios, erros e acertos no manejo dessas situações e teria feito algo diferente? Minha primeira grande emergência de saúde pública foi o tal do SUS, né? Cheguei em 1990 no Ministério da Saúde, vindo da 7ª Conferência Nacional de Saúde, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, da Constituinte, e de repente eu estava encarregado de organizar esse tal de SUS. Era preciso ouvir o que o Brasil queria. Reunimos cerca de 1.000 pessoas, 1.000 líderes da saúde no Brasil, me disseram o que eles queriam da Lei Orgânica de Saúde. E eu coloquei em cima a palavra cooperação. É preciso trazer todo mundo em horas críticas para trabalhar junto. Tivemos, em 2001, a questão da explosão da dengue no Brasil. No caso da ST-AIDS, era mais difícil porque tinha insuficiência na produção de medicamentos, os laboratórios oficiais não eram bem adequados, tinha que fazer todo um trabalho para ampliar os recursos e equipar os laboratórios oficiais, e teve também toda uma briga para a tentativa de quebrar patentes para que pudesse fazer com que o combate fosse um pouco mais eficiente. Com falta de recursos, trabalhar nesse período. E o Ministério, evidentemente, conversando bem com os estados, conseguiu dar conta do recado e os laboratórios conseguiram fazer um pouco mais de medicamentos. Sem dúvida, enfrentei as mesmas dificuldades e problemas que todos os demais enfrentaram. E já por um acúmulo que nós tínhamos anteriormente no debate sobre o tema da vigilância epidemiológica, eu tive a oportunidade de ter sido o ministro que criou a Secretaria de Vigilância em Saúde. E eu lembraria aqui o plano de contingência para enfrentamento de uma possível epidemia pelo H5N1, a gripe aviária, eu acho que foi a primeira vez que nós fomos religiosos. Tinham apenas 175 casos no mundo, 78 óbitos. Tudo que os organismos internacionais, a OPAS, a OMS e a OPAS recomendaram, nós com tudo certinho. O presidente assinou logo um decreto em outubro de 2005. A coordenação era do Ministério da Saúde, com o Ministério da Defesa e o MAPA. Nós envolvemos IBAMA, tudo.
para controlar a migração de aves migratórias, o Ministério da Defesa para cuidar dos aeroportos, para ver questão de bagagem, questão de trânsito de pessoas, tudo bonitinho, certinho. Essa pandemia do H5N1 não chegou. A solução dos problemas na saúde é encontrar solução quando você pensa que não tem solução. É simples, mas é muito trabalhoso. E esse trabalhoso que a gente enfrentou, inclusive nos últimos anos, a gente viu isso com uma característica bastante singular quando a gente enfrentou, por exemplo, a Zika vírus agora, há 6 anos atrás, 8 anos atrás. O que aconteceu? Nós tivemos que envolver todos os entes públicos para atuar no sentido de combater a Zika vírus. Bom, dengue. Acho que todos nós aqui, ex-ministro, passamos por essa situação. No meu caso, houve uma circulação, além do sorotipo 1, 2, 3, foi a reintrodução do 4, que não circulava há décadas também, não é? Criou-se também uma rede nacional de diagnóstico de influenza, que depois foi qualificada, expandida, aperfeiçoada. Eu acho que todos nós, ex-ministros, se formos ser sinceros, né, há sempre uma sensação de que poderíamos ter feito muito mais em relação à dengue. Essa percepção é comum, porque ela é uma doença fortemente impactada por questões que estão fora do Ministério da Saúde, né? Em menos de um mês, nós conseguimos identificar a causa da microcefalia que estava, essa epidemia aqui no Brasil, tinha sido causada pelo vírus da Zika que estava circulando. Então, nós montamos toda a equipe do Ministério da Saúde, fizemos um centro de comando e controle, convocamos a presidenta da época, a presidenta Dilma, convocou todos os governadores, grande parte dos prefeitos e secretários de saúde, e fizemos uma ação sinérgica, governo federal, governos estaduais, governos municipais. Então, a primeira lição da pandemia é que a gente vai ter que estudar a pandemia. Aqui eu poderia falar de inúmeras situações. Eu tenho situação de pesquisa, eu tenho situação de bancada, eu tenho a situação política, eu tenho a situação jurídica. E não existe epidemia ou pandemia melhor ou pior uma da outra. Elas são diferentes. Essa especificamente que eu estava à frente do Ministério, ela se caracterizou por algumas situações pré-pandêmicas. Não tínhamos nenhuma lei para quarentena, nós não tínhamos nenhuma lei que amparasse nada. Nada. Nós não tínhamos nenhum marco legal para atuar numa emergência sanitária. Nós fizemos uma lei em tempo recorde. Eu atravessei a rua, falei, pelo amor de Deus, vocês não mudam nada, vocês carimbam assim do jeito que está. Esses 2 anos eu quero destacar algumas ações que repercutiram em conquistas importantes. Uma delas foi mencionada pelo ministro Temporão, que é a recertificação do Brasil como país livre do sarampo, livre também da rubéola e da rubéola congênita, né, recentemente entregue ao presidente Lula e a mim. Isso foi resultado da vacinação, que nós recuperamos a cobertura, não estamos com os patamares desejáveis para várias vacinas, mas em 16 vacinas das 17 do calendário para crianças e adolescentes, tivemos saltos significativos e, no caso da tríplice viral, nos permitiu essa certificação, alcançando a meta de cobertura e também com um conjunto de ações de vigilância. Queria que os próximos ministros já pudessem falar se a estrutura atual é capaz de responder de forma oportuna. Se a comunicação não for descentralizada, as campanhas educativas não forem feitas com eficiência durante todo o ano, evidentemente que você não tem condições de fazer um bom trabalho lá na ponta. Porque quem executa não é o Ministério da Saúde. Quem executa são os municípios, quem executa são os estados. Se não tiver a descentralização do recurso, não tiver as campanhas institucionais, evidentemente que tem uma enorme dificuldade. Talvez nós criarmos
uma autoridade nos moldes lá do CDC nos Estados Unidos, válido, importante, uma discussão difícil, porque até a autoridade climática está aí agarrado para progredir essa discussão. Então, eu não tenho dúvida que nós temos o exemplo de como não fazer. E o exemplo de como fazer é exatamente a gente evoluir para a criação de uma instituição de pesquisa que a gente possa encontrar solução para os problemas de saúde onde a gente pensa que não tem solução. Acho que nós deveríamos partir no mais rapidamente possível. Eu e Humberto Costa estaremos à disposição do Senado para que a gente pudesse criar aqui no Brasil um tipo de um centro de prevenção e controle. Nós, quando entramos em emergência sanitária, é preciso o decreto dizer que a sociedade está em emergência, que o seu Tribunal de Contas ele tem que designar técnicos dele de emergência para fazerem em bancada, porque senão as pessoas não querem assinar nada. Todo o meu período lá ficou no meu CPF. Eu que assinei, porque não dava para não assinar. Nós temos que ter um marco legal que preveja emergência sanitária, que coloque a organização da emergência, que coloque quem são os investidos e dá estabilidade. Eu acho que está mais do que apropriado e na hora da gente começar a entender como é que a gente vai organizar para a próxima. Eu defendo um programa de prevenção, preparação e resposta para emergências. Atuamos também junto ao Ministério do Meio Ambiente e Clima no plano de mitigação frente às emergências climáticas com forte impacto da saúde. Eu acredito que, mais do que uma nova estrutura, nós precisamos de um refortalecimento da governança que um programa de preparação, prevenção e resposta teria que dar conta. Eu acho que nós temos aí muita informação, muitos instrumentos para uma avaliação hoje da relevância, da importância de termos um órgão com absoluta independência e autonomia para o enfrentamento dessas emergências, da eventualidade de novas epidemias, enfim. E acho que o Brasil daria um passo importante se nós pudéssemos, do ponto de vista institucional, ter um trabalho que pudesse confluir para a criação, a instituição de um órgão de acompanhamento permanente sobre essas questões. É necessária a consolidação, portanto, de uma política de Estado que faça uma síntese, um levantamento exaustivo do que nós temos hoje de normas legais, infralegais, decretos presidenciais, portarias ministeriais e legislação, né? À luz do novo Regulamento Sanitário Internacional e à luz do que vai sair, e a gente espera que saia agora em maio na Assembleia Mundial da Saúde, ou seja, capaz de avaliar ações e se antecipar a eventos similares no futuro, garantindo respostas mais rápidas e mais eficazes.